Esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente começa. Sim? Beleza, obrigada, Carmen. Como estão com essa circular? Já todo mundo doido? Eu fiquei doida quando veio uma circular pra gente correr atrás, né? Tão pouco tempo. Tira a gente do eixo, né? Dos eixos, esse tipo de normativa. Ah, obrigada, Vânia. Que bom. Boa tarde, Diego, também sempre nos acompanhando. Oi, Morgana. De cabelo em pé. De cabelo em pé, sem conseguir dormir. Bom, esperar mais um minuto. Oi, Lizzy. Bom, gente, então, boa tarde a todo mundo que já entrou, que tá tirando um tempinho aí da segunda-feira pra gente falar dessa circular 316, que basicamente ela determinou, né, a criação e também propagou a informação da criação daquela nova aba na área restrita do TJSC. Então, vocês já devem ter visto quando entram na área restrita, quando vai fazer o cadastro, enfim, a última aba do provimento 88, ela diz que faltam informações. E nessa circular 316, então eles determinaram que deve ser preenchida até dia 10 de dezembro. No caso do registro de operações e dos cadastros de pessoa física e jurídica relativos ao mês de novembro. E outras informações como plano de ações, o plano de ação oficial de cumprimento, enfim. Isso é o que a serventia tem, né? Não é relativo a um mês. Então hoje eu quero passar com vocês cada aba, né? Cada ponto dessa aba. Eu quero lembrar vocês que aqui na Office a gente sempre faz, e vocês já devem ter conhecimento, a gente pega uma circular, a gente faz o estudo dessa circular conforme as informações que a gente tem, que a gente vai atrás, mas que muitas interpretações podem ter outras interpretações e podem mudar coisas ao longo dessas implementações. Então, o que eu vou passar para vocês é o que a gente analisou aqui. Espero que isso auxilie vocês a preencher, pelo menos agora, né, até dia 10 de dezembro, que é o primeiro prazo. E a partir do andamento aí da carruagem, a gente vai tendo outros entendimentos melhores, enfim, e aprendendo um pouquinho mais dessa aba. Bom, então vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Então, lá na área restrita na área restrita do TJ, a primeira abinha para preenchimento é sobre o oficial de cumprimento. Então, a gente vai ter lá nome, data de início da atuação, data de encerramento, e data de início do cumprimento e data de encerramento. Vejam que a data de início ela é obrigatória, a data de encerramento não. Então, se presume que quando vai ser preenchido, a pessoa ainda está nessa função de oficial de cumprimento. Pelo provimento 88, a gente tem pelo artigo 8º que o oficial de cumprimento é aquela pessoa responsável por fazer as comunicações dos atos ao COAF. Então, em sua grande maioria é o oficial, mas esse também ele pode delegar essa função para um preposto. O próprio provimento 88 ele dá essa possibilidade. Então, nessa aba de oficial de cumprimento vai ser preenchido o nome do oficial de cumprimento e a data do início da sua atuação. Para quem não sabe quem que nomeou, porque já faz tempo, né? O provimento 88 é de 2019 e pode ser que tenha informado alguém que não lembra mais, tem como consultar em www.cnj.jus.br/corporativo. Essa é ali onde vocês fazem o preenchimento da arrecadação, né, do semestre na Justiça Aberta. Também vai ter as informações do oficial de cumprimento. Então é aquele lá que vocês vão preencher na área restrita. Como eu disse, a maioria das vezes vai ser o oficial, mas pode ser que o oficial delegou isso a outra pessoa. Bom, essa então é a primeira telinha ali de oficial do cumprimento. A segunda é sobre a relação de bancos de dados. Percebam que na disposição do TJ está a relação de bancos de dados e abaixo está plano de ação. Mas o que eu venho estudando e também conversando com algumas... Pode repetir? Claro, é www.cnj.jus.br/corporativo.
essa é no mesmo lugar que vocês cadastram a arrecadação do semestre da Justiça Aberta. Porque o oficial de cumprimento, vocês, há tempos atrás, né, quando saiu o provimento 88, teve que ser informado essa pessoa com essa função para o Justiça Aberta. Então é essa mesma pessoa que vocês colocam na área restrita. Bom, então continuando aqui da relação do banco de dados. Na disposição do TJ, a gente tem a relação de banco de dados e abaixo a gente tem a menção do plano de ação. Eu vou passar um pouquinho por cada um do que eu consegui colher de informações, mas a princípio, ao meu ver, informações para manter atualizados os cadastros no CCN federal. Por quê? O provimento 88 ele determina que tem que ser colhido cadastros de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Lá no artigo 9º desse provimento, ele diz quais dados a gente tem que colher das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, o artigo 30, quando traz os bancos de dados, seriam os locais onde vocês consultam informações para manter esses cadastros atualizados. Aba de relação de bancos de dados. Bancos de dados são os locais onde tem informações, tem a compilação de informações pessoais, dados pessoais, enfim, dados para que vocês consigam fazer o preenchimento correto lá do cadastro do CCN. Então, a gente tem, pelo provimento 88, a obrigação de manter cadastros de pessoas físicas e pessoas jurídicas, lá no artigo 9º, parágrafo 1º e 2º, e tem certos bancos de dados que auxiliam a serventia nesse preenchimento. O artigo 30, parágrafo 3º do provimento 88, ele traz essa obrigatoriedade de ter os bancos de dados e também traz um motivo. Então, seria para criação, manutenção e validação dos dados do CCN. Então, a gente tem alguns exemplos de bancos de dados utilizados pela serventia, como a CRC, a Receita Federal, a lista de pessoas politicamente expostas, o próprio CCN estadual, que a gente tem hoje 2 CCNs, o federal e o estadual. Então, banco de dados são as centrais, as plataformas de dados que a serventia utiliza para consultar informações, para manter atualizados os cadastros conforme o provimento 88. Então, por exemplo, eu tenho um cadastro no CCN e eu preciso validar o CPF se ele é mesmo daquela pessoa. Eu posso fazer isso pela Receita Federal, pela CRC. Então, eu estou me utilizando de bancos de dados, outros bancos de dados, para conseguir manter atualizado o banco do CCN. Então, a princípio, pelos meus estudos, foi isso que eu compreendi. Mas por que eu digo que o plano de ação é importante antes da relação do banco de dados? Porque depois a gente vai ver um pouquinho do plano de ação, a estrutura, a rotina da serventia, ela tem que condizer com essas consultas. Então, a serventia ela tem que ter mapeado aonde que faz essa busca de informações. E se faz? A maioria faz porque a gente tem cadastros, né? Feito cadastros para todas as especialidades. CCN, deixa eu ver o que significa. Cadastro único de cliente do notariado. O CCN, Diego, ele foi implementado com esse provimento 88, que é uma base de cadastros nacionais. Então, a gente tem o CCN federal e o CCN estadual. Hoje, o sistema da Officer envia os cadastros que são feitos diretamente para essas centrais, é carregado automaticamente. Tanto que vocês podem ver na própria trilha de auditoria, quando tem algum que está pendente, às vezes falta uma ficha de assinatura, falta alguma coisa nesse sentido, ele fica pendente para depois ser enviado. Mas esse seria o CCN. Ele está intrinsecamente ligado ao provimento 88 em si. Isso, obrigada, Morgana. Eu fui ver aqui no provimento rapidinho, mas é isso, Cadastro Único de Clientes do Notariado. E o que eu sou do Registro Civil. Sim, ele traz a questão de ser do notariado, mas hoje a obrigatoriedade de envio ela é para todas as especialidades. Então, para o Registro Civil e para o RTD-PJ é enviado também. Bom, então essa seria a relação do banco de dados. E aí na próxima aba a gente tem o plano de ação. O plano de ação, vejam que o provimento é de 2019, então
a Corregedoria presume que todas as serventias já têm um plano de ação estabelecido. Para a criação desse plano de ação, o CNB, o Colégio Notarial do Brasil, data do início da atuação é a data da outorga da delegação ou a data de hoje? Dercy. A data de início da atuação é quando foi nomeado essa pessoa para ser o oficial de cumprimento. Provavelmente, como aquela tela do Justiça Aberta ela saiu junto com o provimento 88, seria a partir daquela data do provimento 88 de que foi quando foi nomeado oficial de cumprimento. Se a nomeação foi depois dessa data, provavelmente o preenchimento daquela aba também foi depois. Então, basicamente, se o oficial não destinou essa função para um preposto, pode ser a data da nomeação, não vejo problema. Certo, então para a criação do plano de ação, o CNB, o Colégio Notarial do Brasil, publicou uma cartilha master interessante, uma cartilha, uma apostila que tem o passo a passo da criação do plano de ação. Deixa eu até ver onde dá para ser consultado. Eu posso mandar depois o link, depois igual eu fiz um e-book aqui nosso, de orientações, eu vou colocar ali junto o link dessa cartilha. Mas nessa cartilha eles orientam passo a passo do que precisa ter um plano de ação, quais são as medidas adotadas pela serventia para que se tenha a implementação do provimento 88. Mas basicamente a gente fiz um manual. Exatamente, Carmen, é um manual. É um manual de normas, enfim, uma normativa interna da própria serventia, onde o oficial ele vai ter que colocar as disposições do que ele está fazendo para que o provimento 88 seja aplicado. Então a gente tem, eu tenho uma rotina de verificação da qualificação das pessoas. E é interessante também delimitar por função da serventia. Então o pessoal do balcão, ele é responsável por determinada situação no preenchimento de cadastros das pessoas. O pessoal que faz escrituras, ele é responsável por verificar que informações, que atos são enviados ao COAF, enfim. O oficial de cumprimento é responsável por fazer as comunicações. Então, delimitar por função. Isso vocês vão conseguir ver melhor lá na cartilha do CNB, porque ele traz até um modelo com preâmbulo, com objetivo, enfim. É só vocês copiar, colar e alterar conforme a serventia de vocês. Claro que copiar e colar conforme a necessidade e procedimentos, rotinas da serventia. Então, isso é uma adequação do que vocês já fazem. Hoje as serventias elas já têm esse cuidado de envio dos atos ao COAF, principalmente os que precisam enviar, como notas, o protesto e o RTDPJ, que enviam atos, já tem o procedimento de o que analisar, quais informações precisam ser enviadas, que atos precisam ser enviados. Mas esse manual que a Carmen colocou ali, que ela tem na serventia dela, e o que é essa política de governança e para prevenção da lavagem de dinheiro, do financiamento ao terrorismo, é ter positivado a forma de identificação dessas situações. Então, às vezes a gente tem muito ou uma só pessoa faz, ou uma só tem conhecimento, mas que para toda a serventia tenha conhecimento de quais são as situações que têm que ser enviadas, o que tem que se cuidar, como identificar uma situação suspeita, e tudo positivar uma política, e esse é o plano de ação. Plano de ação é a forma como vai ser aplicado o provimento 88 na serventia. Dentro desse plano de ação, inclusive, tem uma disposição que é o treinamento dos prepostos. Hoje a gente sabe que não tem cursos pagos para treinamento do COAF, do provimento, enfim. Mas eu procurando, achei uma situação bem interessante que o próprio CNB publicou no YouTube uma aula online, um curso online sobre o provimento 88. É uma ideia, interessante para, por exemplo, passar para os prepostos, para eles entenderem o que é esse provimento e desmistificar, né? Parece que é uma coisa tão complicada, parece que é uma coisa que a gente tem que difícil de entender, mas na verdade não é tão difícil. Às vezes a gente não tem o conhecimento de tudo que precisa ser feito. Vou passar o link, cara. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui
essa questão da cartilha, do link no YouTube, a questão do próprio link para preenchimento do oficial de cumprimento, eu tenho tudo num documento, eu até imprimi ele aqui, tudo num documento, num artigo que eu montei, e aí a gente vai enviar para vocês por e-mail depois da live. Não só para os que estão na live, mas também para todos os nossos clientes cadastrados, tá bom? Cadastrados não, todos os nossos clientes que a gente tem um e-mail cadastrado. Daí vai tudo para vocês, podem olhar com calma depois. O objetivo da live mesmo era explicar o artigo que eu vou mandar depois, porque às vezes lá está de uma forma resumida ou de uma forma que não tenha uma real compreensão. E assim, conversando, a gente consegue se entender melhor, tá bom? Mas aí, além desse vídeo do CNB de São Paulo, inclusive, que eles fazem esse curso online, tem outros muito interessantes no próprio YouTube que podem servir como treinamento dos prepostos que eles pedem, né, no plano de ação. E é um ponto a ser colocado no plano de ação também. Isso nos ajuda muito. Eu fico feliz. E se precisar depois de ajuda também, só chamar. Então, esse é o treinamento. Deixa eu ver se tem mais alguma situação. Daí tem elaborar rotinas e procedimentos internos da serventia. Então, percebam, são coisas que vocês acreditam que já realizam, vocês já realizam a análise dos atos, já realizam o cadastro das pessoas, mas não tem isso de forma expressa. E aí, isso é ruim, porque daí os prepostos, eles podem acabar ficando meio perdidos, né? Como que eu sei, uma pessoa que entrou agora para fazer a escritura, como que eu sei que essa informação é passível de ser informada? Porque a gente sabe que o provimento 88 ele tem objetivos específicos lá, né, requisitos objetivos para envio, mas ele também diz que quando é uma relação, um negócio suspeito, também deve ser enviado. Então o plano de ação serve para isso, para direcionar a serventia à correta aplicação do provimento. Isso tudo vocês fazem no Word, lá nessa cartilha do CNB, ele vai trazer, né, os tópicos, vocês copiam esses tópicos, colocam no Word, preencham lá com o cabeçalho da serventia, com o que precisa ser preenchido, salva isso em PDF e anexa lá na área restrita do TJ. Travou de novo, gente? Não? Aqui colocaram. Bom, vou continuando, se travar vocês me informam. Então, tanto essa questão da relação, a relação do banco de dados, ela é normal, beleza. A relação do banco de dados, ela é preenchimento. O plano de ação, ela tem que carregar o PDF. Então, quando vocês fizerem esse plano de ação, vocês salvem ele em PDF e anexem lá naquela parte que diz plano de ação. Bom, agora a gente chega na relação, no registro de operações, e a gente tem duas telinhas ali, que é o registro de operações dos cadastros de pessoa física e pessoa jurídica, que são duas situações que o sistema vai auxiliar, só que a gente tem tickets em andamento, isso até priorizamos, talvez alguém já saiba, mas a gente faz uma priorização de demandas, né? A gente tem sempre demandas que a gente entende como importantes. Quando vem circulares novas, assim, a gente prioriza, né, para que seja feito mais rápido. Porém, a Corregedoria, ela publicou a circular 316 no dia 26 de outubro, considerando que a primeira data limite para preenchimento dos atos é dia 30 de dezembro. E essa tela que a gente está conversando hoje, ela só foi atualizada ali no dia 15 de novembro, 14, 15 de novembro. Então, a gente teria 15 dias para adaptar o sistema. Então, só passando para vocês que para essa primeira data de preenchimento das informações, o sistema não vai conseguir fazer 100% o que eles precisam, mas que a gente vai orientar vocês para que seja feito o preenchimento das planilhas conforme pedem. A Aline travou? Que estranho, pessoal, aqui não tá, mas se vocês não entenderem alguma coisa porque travou, peçam que eu repito, tá? Mas eu vou continuando, se vocês não entenderem, vão sinalizando ali, eu tô lendo os comentários. Aqui normal. Tá. A Nani me lembrou também que vai ficar gravada essa live e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então, vamos disponibilizar o link para vocês desse YouTube junto com esse material que eu falei para vocês que a gente já tem montado, tá? Em PDF, aqui normal. Beleza, então. Obrigada, pessoal. Então, retomamos.
o registro de operações. O provimento 88, ele traz no artigo 13, parágrafo 1º, o que seriam esse registro de operações. Basicamente, é compilar as operações que vocês fazem na serventia em uma planilha, em um documento, para que seja feito o upload dele lá na plataforma em formato de PDF. O sistema hoje ele não tem nenhum relatório que se assemelhe ao que eles pedem. Por quê? Lá no provimento 88 diz que precisam ter informações como identificação das partes, descrição da operação, valor da avaliação, data, forma de pagamento, meio de pagamento e outros dados se necessários. Então vejam, o que a nossa corregedoria está querendo é que a gente informe a relação das partes. Então, o meio e a forma de pagamento que foi realizado entre as partes, a data dessa negociação, enfim. Hoje, principalmente nas escrituras, já é constado, né, essas informações dentro do texto da lavratura. Mas que no sistema, quando a gente faz o preenchimento, lá naquela aba objetos do negócio, a gente tem informações do COAF e lá tem meio e forma de pagamento. Só que isso são apenas para situações em que são enviadas ao COAF. Só que a corregedoria, ela não quer somente atos que são passíveis de envio ao COAF. Eles querem todos os atos notariais protocolares e registrais protocolares. Então, todos que gerem protocolo. Um reconhecimento de firma precisa enviar? Não, porque não tem protocolo, mas todos os demais precisaria ser enviado também. Então, indiferente se é uma situação passível de comunicação ao COAF ou não. Então, uma escritura pública que não tem nenhuma atividade suspeita e que não atinge lá 30 mil, enfim, precisaria agora, nessa área restrita, ser carregado também essa informação. Então, a gente já tem os tickets em andamento, estamos priorizando eles para que seja possível emitir esse relatório em PDF o quanto antes, mas eu não consigo prometer para vocês, não consigo repassar que até o dia 10 de dezembro vai ficar pronto. Até porque a gente tem demandas ainda, inclusive da Lei 14.382, lá os livros de RTD, os processos administrativos do RCPN, então é muita normativa junto, entende? Então, para esse 10 de dezembro, eu sugiro que vocês façam o seguinte, e eu vou mandar esse exemplo de planilha também no arquivo que a gente vai enviar para vocês. Envia tudo? Vão ser fazer manual? Sim. Para esse primeiro prazo, então, teria que ser manual. E como fazer o manual? Nós montamos, então, um modelo de planilha. Eu vou mandar no material, mas só explicando. A planilha, ela, né, em formato de paisagem, colocar uma coluna de identificação das partes, uma coluna de descrição do ato que foi realizado, descrição da operação, uma de valor da operação, valor da avaliação, data, meio e forma de pagamento. Então, por exemplo, eu tenho aqui num registro, vou usar como lavratura, mas depois eu uso uma situação de RTD também. Uma lavratura, identificação das partes. Tudo que é registrado em TDPJ, ata sem valor, sim, Thaís, tudo que é registrado. Eles não querem só o que vai ser enviado ao COAF. Ata sem valor não é enviado. Assim como, por exemplo, no notas, escrituras declaratórias também não são enviadas. Mas a gente trocou uma ideia com alguns oficiais que estão em contato com a corregedoria e com alguns outras empresas, nossos concorrentes, empresas de fornecimento de sistemas, e eles também entenderam que seriam todos, porque o provimento ele traz que seriam atos notariais protocolares e registrais de conteúdo econômico. Então seria tudo. Concordo com vocês, compartilho a mesma opinião, porque não só os registros de operações não faz nenhum sentido mandar o que não precisa, né, ser enviado ao COAF, como também a gente vai ver depois o cadastro de pessoa física e pessoa jurídica, também não faz nenhum sentido, né, mandar tudo o que eles precisariam. Mas isso já vai para o SENSEC. Não só para o SENSEC, mas para o próprio COAF é enviado essas informações, meio e forma de pagamento, ou do que precisa, né? Então,
Se eles quisessem fazer, e aqui fica uma opinião pessoal, se eles quisessem fazer realmente uma verificação, ao meu ver, seria só tirar um relatório do COAF, se o objetivo é verificar o que está enviando para o COAF. Mas me parece que eles estão tentando verificar atos que não estão sendo enviados para o COAF que deveriam, né, fazer essa verificação. Não sei, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu fiz uma consulta para eles, pedindo primeiro a dilatação do prazo, né, vendo a possibilidade de não ser obrigatório o preenchimento dia 10 de dezembro, e eles me responderam de que foram abertos autos para analisar isso junto com o corregedor geral. Então vamos aguardar para ver se eles dilatam esse prazo. A gente já conseguiu ano passado a dilatação do prazo para aquela circular 152 por meio de uma consulta, e a nossa expectativa é que consigamos de novo. Será até, isso mesmo, Diego, será até dia 10 de dezembro enviar tudo o que foi feito em novembro. Isso. Então, os prazos são: a qualificação do oficial de cumprimento é até dia 10 de dezembro, mas isso é uma coisa que, né, não muda, então é até dia 10 de dezembro. O banco de dados e o plano de ação e a manifestação, quanto isso depois a gente vai ver, quanto serem enviados ou não, isso também é dia 10 de dezembro, mas é uma coisa que a serventia tem perene, né? Então, o plano de ação é uma coisa que a serventia sempre tem. Então, você vai colocar uma vez lá. Agora, o registro de operações, os cadastros de pessoa física e pessoa jurídica é até dia 10 de dezembro, relativo aos praticados no mês de novembro. Então, a partir do dia 1º de dezembro e referentes ao mês de novembro de 2022. Então, esse é o período de preenchimento. Bom, então esses seriam os registros. A gente vai mandar para vocês, junto nesse material, um exemplo de como preencheria para o RTD-PJ, um exemplo para o protesto e um exemplo para o notas. Para o civil, eu não vejo atos protocolares passíveis nem de enviar, não tem de enviar o COAF, porque não tem no provimento 88, mas também não vejo porque a gente colocaria para a área restrita. Então, para quem tem civil, ficaria só da parte do RTD-PJ. Até porque ele pede aqui, né, atos notoriais e registrais protocolares de conteúdo econômico. Bom, os dados cadastrais, que é a próxima aba, os dados cadastrais de pessoa jurídica e pessoa física. O artigo 9º do provimento 88, ele traz lá todas as informações que é necessário num cadastro de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente tem de pessoa física, nome completo, CPF, identidade, nascimento, nacionalidade, profissão, estado civil e assim por diante. Da mesma forma como os registros de operações, nós temos também o ticket para tirar um relatório, e até voltando ali nos registros de operações, a gente tem um caminho que poderia ser usado para tirar pelo menos as informações iniciais para vocês conseguirem preencher o resto, que deixa eu até abrir aqui, que no RTD-PJ a gente tem no menu pesquisas geral nos documentos registrados. Então no sistema do RTD-PJ tem como fazer um filtro lá dos documentos que foram registrados. Aí isso vocês utilizariam como base para preencher aquela planilha que eu falei. Não vai sair um relatório completo, vocês vão ter que pegar essas informações e colocar numa planilha. Pro notas, tem o menu consultas, lavraturas. No menu consultas, lavraturas, façam o filtro por data, 1º a 31 ou 30 de novembro, e aí ali vocês usam como base para fazer o preenchimento da planilha. E no protesto é o menu consultas, títulos. Aí ali nos títulos vocês colocam, o provimento 88 fala em protestados e cancelados. Então vocês façam o filtro por protestados e cancelados, peguem os títulos que aparecerem e façam o preenchimento da planilha. Então isso já ajudaria vocês para ter um norte, para não precisar catando no livro o que foi feito em novembro, que o sistema já traz o que foi feito. Agora, na questão dos dados de pessoas físicas e jurídicas, o nosso sistema hoje, quando você faz um cadastro, ele não tem nenhum filtro ainda dos cadastros que foram realizados no último mês. Então a gente tem aqui, também vou mandar para vocês uma planilha do que precisaria ser preenchido e os dados que precisariam ser preenchidos, mas isso vai ter que ser feito manualmente. Então pegar cadastro de fulano que foi utilizado na lavratura tal e fazer o preenchimento de nome,
CPF, RG, nacionalidade, estado civil, endereço, papapá. O registro de imóveis também deve enviar? Também deve enviar. Eu só não trouxe o registro aqui porque a gente não tem clientes de RI, mas também tem que enviar. São, pelo provimento 88, é o registro de... Deixa eu até abrir aqui para ler, para vocês não falar besteira. Peraí. Artigo 2º do provimento 88. Tabelionato de notas, tabelionato de ofícios de contratos marítimos, protesto de títulos, registro de imóveis e registros de TD e PJ. Vou ter que fechar o cartório para conseguir fazer isso tudo. Pois é, Diego, é um trabalhão, né? Pra você pegar, a gente considera que tem clientes e tem cartórios, serventias muito grandes, que fazer o levantamento dessas informações vai ser absurdo, né? Considerando o pouco prazo que eles devem. Então, mas eu repito, né, a nossa urgência aqui para liberar para vocês, para que pelo menos até janeiro esteja pronto, que vocês não precisam fazer manual de novo, é o nosso comprometimento para isso, né? Não tem como fazer. Pois é, Carmen, quase impossível, né? Mas essas informações que eu consegui colher para vocês, a princípio seriam isso. Concordo, Rodrigo, concordo. Até porque eu até conversei esses dias com uma das nossas clientes, ela inclusive está na live, sobre a própria LGPD, né? Até que ponto, e isso é uma coisa até para os órgãos de classe se movimentarem para conseguir levar essa demanda adiante para a corregedoria. Até que ponto é necessário fazer o preenchimento de todas essas informações, né? Para que eles precisam, se a gente tem o próprio selo digital, a gente tem as próprias centrais que já são mensalmente alimentadas. Então agora a gente tem mais uma e é em formato de planilha, né, em PDF, uma coisa tão ultrapassada, né? Antes, até então, a princípio, todas as nossas centrais são feitas de forma eletrônica, os dados são mandados por web service e não precisa desse trabalho manual de fazer o preenchimento de cada ato em específico. Assim fica. Bom, e aí a gente tem a última aba, que é a comunicação semestral. Essa comunicação semestral, aí sim eu vejo um objetivo, que é na verdade para eles conseguirem identificar as serventias. Desculpa, mas aí apenas o nome não entendi. O necessário constar a qualificação. Paty, é a qualificação completa. Então tem que pegar lá o artigo 19, o artigo 9º, parágrafo 1º, ver todas as informações que precisam e aí fazer o preenchimento dessas informações. Mas o CNJ editou também que não faz mais necessário informar se as pessoas são ou não politicamente expostas nas escrituras. É verdade, Carmen, não precisa. Inclusive, deixa eu até pegar aqui. Inclusive, também não pede essa informação na própria planilha. E naquela planilha de registro de operação, ele pula também o inciso que fala dos atos que são enviados ao COAF. Então, eles, em tese, eles não querem saber o que é para ser ou não enviado, porque eles querem, em tese, fazer essa verificação por si só, o que é enviado ou não, talvez para fazer cruzar as informações para ver se está sendo tudo enviado. Então, ali, quando diz planilha de registro de operações, ele pede que tenha nessa planilha do artigo 13 somente o inciso 1 ao 8º, ao 9º, né? Não pede o inciso 7º. Eu excluí isso dos dados. Perfeito. Tá certo, Carla. Então, da comunicação semestral, basicamente eles querem que envie as serventias que não enviam, né, no último semestre as comunicações ao COAF, eles querem que envie isso, acrescente essa informação ali na aba restrita. Então a gente tem do próprio artigo 17 do provimento 88, depois a gente tem uma circular daqui da nossa corregedoria de 2020, que é a circular 212, falando que terminando o semestre, então até dia 10 de julho, e até dia 10 de janeiro, precisa ser enviada a informação negativa de atos enviados ao COAF. Então, quando em 6 meses a serventia não comunicou nada ao COAF, tem que ser mandado uma comunicação negativa. E aí essa última aba de comunicação semestral é para saber quem que enviou negativa e quem que não. Então, se nos últimos 6 meses a serventia não teve nenhum ato, ela vai colocar
o ano, o semestre e que não foram verificados. Então, não foram verificados atos passíveis de serem enviados ao COAF. Agora, se a serventia enviou, é verificado. Mas é só para fazer o controle melhor dessas informações de comunicações negativas. Bom, pessoal, não quero mais tomar o tempo de vocês. Daqui a pouco dá 2 horas, vocês abrem as serventias de novo. Mas eu fico comprometido, né? A gente vai mandar ainda hoje de tarde esse conteúdo que eu falei para vocês, o PDF que a gente tem com essas informações. Em cima vão ter todos os links que eu falei aqui para vocês e também um print do modelinho que a gente criou aqui das planilhas. Então, vocês só repliquem, se quiserem, né, se entenderem que é o correto, repliquem essa planilha e preencham com as informações. Aí, que nem eu disse, as informações vocês conseguem buscar por meio de relatórios no sistema que trazem os atos praticados no último mês, mas o relatório que sai do sistema não é exatamente o que a corregedoria pede. Então, vocês precisam preencher essas informações. O modelo do plano de ação também, sim, o modelo de plano de ação ela está lá na cartilha do CNB, é o modelo do anexo 1, vocês vão pegar o modelo e preencher com base na serventia de vocês, mas é um modelo bem completo, ele já está bem certinho. Eu vou mandar essa cartilha para vocês também. A cartilha, o link daquele curso online do CNB, então tudo isso vai para vocês por e-mail, tá bom? Para quem não receber, pode entrar em contato conosco ou pelo WhatsApp do jurídico ou pelo portal de atendimento. Deixa aqui reforço também que a gente tem o nosso grupo de informativos jurídicos no WhatsApp. Eu sei que tem bastante gente que já está. Quem não está, me manda um número que eu vou mandar isso aqui lá também. Então, às vezes tem prepostos no grupo, enfim, que querem ter acesso às informações, daí a gente vai mandar lá também. Então, por e-mail, que geralmente vai para o oficial, e lá no grupo, que daí tá um pessoal substituto, enfim. Vai ser enviado hoje, Lucas? O Lucas pediu, parece que foi pra... Sim, vai ser enviado hoje. Já vou sair da live, já desço lá e já mando pra vocês. Jesus, a coisa tá apertada mesmo. Nem me fala, Alice. Eu tô com os cabelos em pé e não consigo nem dormir. Então vai ter que mandar todos os envios do COAF desde 1º de... Não, Rodrigo, não. Os atos passíveis, o que eles querem que seja enviado é do mês de novembro. Então, os registros de operações e os cadastros de pessoa física e jurídica são do mês de novembro. Agora, o plano de ação e os dados do oficial de cumprimento, aí sim não tem data, porque daí é uma coisa perene na serventia. No caso de não houve suspeita passível, constatações que não foram verificadas. E daí, essa comunicação negativa é naquela última aba de comunicação semestral, que daí tem que enviar, que daí vocês já enviam, né, a circular 212 de 2020 aqui na nossa corregedoria, ela já tem um modelo de ofício. Para quem não sabe, lá tem um modelinho que informa a corregedoria que não foram realizadas comunicações de atos passíveis a COAF, não sei o que. Isso é enviado para a corregedoria, mas daí lá dentro da aba restrita tem que colocar também se foi ou não foi comunicado. Tem que enviar de todos os registros efetuados no mês de novembro. Isso, Diego, todos os registros. Isso aí. Infelizmente. Bom, todos os registros, indiferente daqueles que vão ser enviados ao COAF ou não, né? Isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Bom, se precisarem também me chamem no WhatsApp do jurídico e mandem por e-mail também os dados se alguém quiser entrar no grupo. E qual a sugestão para o preenchimento do banco de dados? Vilma, eu vou mandar para vocês os bancos de dados mais comuns, que nem eu falei, a CRC, Receita Federal e coisa e tal. Aí vocês vejam o que se aplica, que nem eu disse. Primeiro vocês precisam fazer o plano de ação para saber que bancos de dados vocês utilizam. Não adianta, por exemplo, protesto colocar CRC, porque não usa, né? E qual o anexo da cartilha de CNB? Vou enviar, Lucas, lá no grupo do Informativos e vou enviar por e-mail também, tá bom? Daí essa cartilha tem bastante coisa explicada também. Show, pessoal? Fico muito feliz que vocês acompanharam até aqui. Essas lives são sempre muito produtivas, eu aprendo muito com vocês. Também espero passar as informações dos meus estudos. E aí, espero que hoje de tarde eu já envio para vocês essas informações, enfim, esses arquivos. Todos os atos, inclusive o registro civil,
Karine, registro civil não, porque não tem nenhum ato protocolar de conteúdo econômico, tá bom? Então é só protesto, notas, RTDPJ, imóveis, isso. Show, pessoal, muito obrigada a vocês, fico muito feliz. Um beijo, bom trabalho para vocês e conversamos. Espero que não com nova normativa por hora, né? Porque, pelo amor de Deus, final do ano a gente quer descansar, daí vem essas bombas da corredoria. Ai, fico doida, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau. Pessoal.